Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Na edição de hoje do JC, vamos fazer um balanço da Conferência de Avaliação do Plano Diretor, evento que ocorreu na PUC na semana passada, com o objetivo de analisar as regras urbanísticas da cidade. A nossa convidada é a diretora de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Patrícia Tchepke. Patrícia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. De nada, é um prazer apresentar para vocês os resultados da conferência. Tá certo. Para a gente começar aqui a nossa conversa, nossa entrevista, foi uma espécie de imersão, digamos assim, né, Patrícia, para tratar sobre o plano diretor. Que balanço a senhora faz, né, desses 3 dias de conferência lá na PUC, né? O que dá para destacar desses 3 dias que ficou bastante evidente, assim, durante os debates? Bom, o que ficou evidente, né, a gente conseguiu um engajamento além do esperado, né, nós tivemos mais de 800 pessoas participando do evento, acho que chegou a mais de 900. Durante o segundo dia tivemos 300 pessoas participando. O que a gente pôde identificar é justamente as diferentes polaridades, as diferentes áreas da sociedade, mas conseguindo se integrar, conseguindo chegar em um consenso, né? Então, o trabalho realizado foi muito produtivo e chegamos num resultado aí, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? A ideia do resultado da conferência é que a gente consiga juntar com os diagnósticos da cidade e poder, a partir daí, então, num segundo momento, trabalhar então, efetivamente para as propostas para a revisão do plano diretor. Tá certo. Para quem está nos acompanhando, só para a gente ter uma ideia, né, de como foi o debate, que temas foram abordados durante as discussões, foram 14 palestras, né, 14 palestras. Sobre 7 eixos, né, temáticos. Isso, né, tiveram 2 palestras por cada eixo temático. A ideia desses eixos aqui englobassem, vamos dizer, os temas da cidade de maneira abrangente e que, da mesma forma, a gente pudesse aprofundar cada um desses temas. No segundo dia, a gente passou a, então, debater em salas distintas a partir de cada um desses temas. Então, as pessoas puderam se aprofundar em relação a isso. Né? Só para a gente passar aqui também, para a gente ter uma ideia, desenvolvimento social e cultura, ambiente natural, patrimônio cultural, mobilidade e transporte, desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, desenvolvimento econômico e gestão da cidade. Então, para ver como é bem complexo esse debate que está se colocando aí, né, Patrícia? Sim. São, vamos dizer, tudo que envolve a cidade, de certa forma, tem reflexo no plano diretor, né? O plano diretor acaba, vamos dizer, sendo transversal em todas essas questões. Então, toda a relação que, de certa forma, uma pessoa tem com a cidade acaba passando por isso. Mas ele é o futuro, né, da nossa cidade. Então, muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa abstrata, né, e no fim, o dia a dia de cada pessoa está relacionado com o plano diretor. Esse evento de debate na PUC, né, ele é uma das atividades, né, que compõe essa gama de iniciativas para tratar do plano diretor, né, está sendo feito pelo Executivo. Em relação a esses debates na PUC, Patrícia, é possível, assim, mesmo que de uma forma inicial, assim, a gente ter pistas desse debate para que cidades estão apontando, assim, ao menos aqueles apontamentos iniciais desse evento na PUC? Tem algumas questões tem alguns direcionamentos, mas eu acho que o debate ainda está inicial, né? E a gente viu mais ali as dores das pessoas em relação à nossa cidade, né? Então, vamos dizer, propostas, perspectivas, a gente não conseguiu ver ainda, né? A gente tem dentro do processo de revisão do plano diretor uma gama de processos participativos, né? Como nós estamos agora no diagnóstico, o nosso objetivo foi realmente fazer uma leitura, vamos dizer, do que temos hoje. Mas esperamos aí, nos próximos momentos, até provocar a própria população em relação aos temas urbanismo mundial, enfim, as questões climáticas, por exemplo, tem uma série de situações que vão indicar um direcionamento. Certo. Para quem não está assim tão familiarizado com esse termo, né, plano diretor, e evidentemente essa é uma questão que mexe com toda a população da cidade, porque só para a gente ter uma ideia, passamos aqui 7 eixos, né, que em algum momento vai
ao encontro da pessoa, né? Então, seja desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, então em algum momento o morador aqui da capital ele vai se deparar com uma questão que envolve o plano diretor. Para quem não está familiarizado, Patrícia, com essa questão, e que ele precisa ser revisado a cada 10 anos, né, conforme a legislação, né? Sim. Explica um pouquinho de forma didática, assim, né, dentro do possível, né, em linhas gerais, o que é um plano diretor de uma cidade e por que é tão importante a gente estar tratando dele. Tá. O plano diretor é o projeto da nossa cidade. Ele diz para onde a cidade vai crescer, como a cidade vai se desenvolver. Então, se uma pessoa mora em um determinado local e ela precisa de se deslocar, o tamanho das vias, o tamanho das calçadas, onde estão localizados os postos de saúde, onde o tipo de atividade econômica que tem um determinado local, a própria característica do local, se são casas, se são prédios, tudo isso passa por esse projeto da cidade, né? E um dia passou, vamos dizer. E muitas vezes a cidade, ela acontece de forma independente do plano diretor. Então, a gente tem a cidade formal e a cidade informal. E aí, o que acontece? Às vezes, a cidade informal, ela acontece antes. Então, acaba não tendo acesso à infraestrutura, água, esgoto, né? E para ter tudo isso, o ideal é que tenha esse planejamento antes. E por isso que a gente pensa, esse projeto de cidade tem que ser pensado a cada 10 anos. Sim, muita coisa acontece em 10 anos, né? A cidade se transforma em 10 anos. Se transforma, e a gente fala independente do planejamento. Então, uma das questões que importam em relação a isso também é que, como a cidade acontece independente do planejamento, para se fazer, para ele se acertar, ele precisa fazer parte, a população precisa fazer parte desse processo, né? É como se, vamos dizer, a gente está, a população, vamos dizer, o cidadão é o cliente que está com o seu programa de necessidades. Eu quero a minha cidade com sol, com as calçadas boas, enfim, tudo isso passa por esse planejamento. E esse momento é o momento que a gente precisa, vamos dizer, receber esse feedback da população e tentar atender na medida do possível. Até porque não há outra forma de construir, né, diretora, o plano diretor, né? Porque é o diagnóstico da população que vai dar a linha de como vai ser desenhada a cidade nos próximos 10 anos. Né? Sim, né? Se diz assim, se tu for fazer um planejamento independente do que a população diz, a chance de dar errado é muito grande. Né? E já se fez muito isso, principalmente ali na década de 70, onde se determinava que determinados locais teriam que ser industriais, por exemplo, ou puramente residenciais. A própria população acaba transformando isso. Então, a gente muito mais tem que ouvir a população e tentar ajudar a população a se desenvolver em determinado local conforme ela quer, do que a gente determinar determinadas coisas. É um processo dinâmico e vivo, né? Vivo. Né? Diretora, em um dos dias ali do evento na PUC, né, dos debates, passou pelo dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher. E esse debate, ele chegou também a suscitar algumas sugestões para esse cuidado também mais especial com o público feminino? Olha, a gente provocou, na temática desenvolvimento social e cultural, a gente coloca isso como uma das questões importantes na sociedade, mas acabou não acontecendo ali no debate, né? Vamos ver nos próximos momentos. Na nossa expectativa, a gente tem com muito caro essa temática, até porque na nossa diretoria somos maioria mulheres, né? Então, a gente tem uma importância, a gente dá uma importância significativa para esse tema. Sim, porque tem a ver, né, diretora, com segurança, com transporte, com geração de emprego e renda, né? Perpassa por todos esses temas, né? A questão do atendimento ou um olhar mais diferenciado ao público feminino também. Ah, com certeza. A questão de gênero, ela acaba, vamos dizer, dando um reflexo de qualidade de vida para todas as outras áreas, né? Tu tem que ter um espaço com iluminação, com mistura de atividades, né? Que tenha vida, vamos dizer, 24 horas, né?
e que tenham um transporte adequado, enfim, tudo isso acaba sendo um reflexo positivo para o resto da população. Uhum. Diretora, a partir dos debates ali na PUC, né, o que vem agora, né, e o que está sendo feito com esses apontamentos que foram feitos ali nas discussões, né? O que está se fazendo, né, com esse conteúdo gerado ali? A nossa ideia agora a gente tem os estudos que estão sendo desenvolvidos ali pela consultoria, em conjunto conosco. A ideia é a gente agregar essas informações que nós recebemos, né, esses apontamentos, e aí a gente poder, vamos dizer, levar em consideração na montagem desse diagnóstico, que é, vamos dizer, a leitura da cidade, a fotografia da cidade como ela é hoje. E aí, considerando, vamos dizer, esses anseios, expectativas que vieram da população, né, nesse resultado, aí a gente montar, enfim, numa segunda etapa, aí sim as propostas para a revisão do plano diretor. Uhum. Alguma coisa que lhe chamou a atenção ali, diretora, nesses debates ali, até para a gente ter uma ideia em que pé estamos discutindo, assim, em termos de conhecimento e propostas? A gente está num bom caminho, digamos assim, as pessoas têm entendido, se apropriado desse tema de forma mais efetiva, assim, diretora? Acho que a gente pode atingir mais, né? A gente tem algumas demandas bem claras que estão surgindo agora. Por exemplo, a questão de quilombos e áreas indígenas. Então, isso é uma coisa que, vamos dizer, se destacou assim, em todos os grupos. Mas aqui que a gente vê que a participação, enfim, as pessoas têm o interesse de participar, mas a gente está, vamos dizer, a gente está identificando que a gente precisa buscar ampliar essas formas de participação para atingir um público que, na verdade, não se manifesta normalmente. E a gente gostaria muito que a população que está na sua casa, que não quer, vamos dizer, não... Tem muita gente que é avessa esse tipo de coisa, né? Mas é muito importante porque a gente está decidindo hoje, né? O futuro da cidade. E se a pessoa fica em casa, às vezes, né? Daí ela reclama depois, né? Então, a gente está com um desafio. Acho que é um desafio de qualquer cidade, do Brasil todo, essa busca de como a gente pode engajar as pessoas e fazer com que elas participem. Quanto mais pessoas participarem desse processo, mais ele vai ser efetivo na resposta que a gente vai dar no fim. E mais certo ele vai dar, né? Sim, perfeito. Vamos provocar também aqui no programa, né, as pessoas para que participem, né? Vamos deixar na tela um QR Code ali, né, diretora, para que as pessoas também se apropriem, apontem a câmera do celular ali, já está na tela, a gente vê. E ali o que a população vai encontrar por ali? Tem um questionário ali, né, diretora? Isso. É importante salientar que essa é uma pesquisa e a ideia é que nós tenhamos várias durante o processo, principalmente na etapa de propostas. Mas nesse QR Code vocês vão encontrar vamos dizer, a mesma dinâmica que nós fizemos na conferência. A gente quer ampliar para quem não conseguiu participar, tentar responder, então, as perguntas em relação à avaliação do nosso plano diretor vigente e que reflete, na verdade, na vida de cada um hoje, né? Quais os problemas ou quais são as coisas boas que cada um tem em relação à cidade e que a gente pode tirar ali uma temperatura do que a gente precisa melhorar, né? E do que está bom, que a gente só precisa aperfeiçoar, enfim, e coisas que, de repente, que a gente não teve uma resposta tão objetiva no momento da conferência. De repente, na pesquisa online, a gente consegue ter aí perspectiva de coisas novas. Perfeito, porque esse é o debate do ano aqui na cidade, né, diretora? E ele vai passar certamente aqui pela Câmara, porque a Câmara de Vereadores vai votar, né, essa proposta. Para a senhora, a importância, né, também desse debate junto ao Legislativo, né, essa construção da cidade, executivo, a cidade e o Legislativo, né, para ter esse olhar também das diferentes formas, dos diferentes pontos, das diferentes falas, diretor. Não, o Legislativo é a casa do povo, né? Então, quanto antes a Câmara se envolver, mais construtivo, mais produtivo vai ser o processo. Então, a gente espera muito
a participação da Câmara, a gente vai ficar inteiramente à disposição para contribuir, para ajudar no debate, para prestar informações e, claro, receber a contribuição dos vereadores, né, que são eleitos pelo povo, né, legítimos, né, representantes da sociedade. E eu espero, né, tenho a expectativa de que seja um trabalho em conjunto muito legal, assim. Então, perfeito. Vamos ver o que vai ser. Inclusive uma comissão especial, né, está sendo composta aqui no Legislativo, né, para se aprofundar, né, para que os parlamentares se aprofundem nesse tema e façam essa troca de experiência também com a população e com o Executivo na construção do plano diretor. Em relação a prazos, diretor, como é que o Executivo trabalha para que essa proposta chegue aqui, né, na Câmara de Vereadores, né? A gente tem uma perspectiva de estar com a minuta até o fim do ano, para que a gente possa, vamos dizer, o nosso compromisso, né? Para que a gente possa ter vamos dizer, um debate qualitativo, né? Num tempo adequado, vamos dizer assim. A gente tem a primeira etapa de diagnósticos até o meio do ano e depois a gente vai ter o segundo semestre inteirinho para poder discutir propostas, né? Então, nós estamos contando com esse prazo, nossa equipe está engajada para cumprir esse prazo até o fim do ano. Certo, um trabalho árduo aí, né, e que carece, evidentemente, da participação da população. Vamos deixar o site também, né, diretora, que ali as pessoas podem encontrar uma série de informações sobre o plano diretor, como é que está sendo feito, os debates, enfim, o mapa da cidade também, prefeitura.poa.br/plano diretor, né? Então, ali tem uma boa fonte de pesquisa, né? Sim, a gente busca deixar sempre atualizado, ou o mais atualizado possível, todas as informações. Então, a gente às vezes tem um atrasinho assim, mas via de regra a gente está sempre buscando atualizar. Ali tem o resultado das oficinas que nós realizamos em 2019, as exposições que realizamos no ano de 2022, os resultados da conferência também vão para o site, enfim, tudo que a gente está produzindo, a ideia é que esteja ali no site de forma bem acessível. Perfeito. Quanto mais informações, né, melhor, né, para que as pessoas possam acessar ele e ver a importância, né, do plano diretor na construção da cidade. Diretora de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Patrícia Chipke. Diretora, muito obrigado pela presença aqui da senhora. Gostaria de deixar a palavra à disposição também para que a senhora reforçasse o convite, né, à população a participar desse processo. Muito obrigada. Então, como eu já falei anteriormente, é muito importante a participação de cada um nesse processo. A cidade do futuro, ela é reflexo da participação de cada um hoje. Por favor, participem. Tá certo, diretora Patrícia, obrigado. Um bom trabalho para a senhora. Obrigada. Tá certo. O Jornal da Câmara de hoje vai ficando por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!